Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui no nosso 12º episódio, Histórias e Partidas de um Game bem brasileiro. Nosso convidado especial, o grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? André, tudo bom? E os ouvintes, tudo bem com todos aí? Opa, tudo bem, galera? Vamos agora para o nosso 12º episódio. Agora vai ser uma história, acho que muito importante na sua carreira como jogador de xadrez. Vai contar sobre a sua primeira norma de grande mestre, Everaldo. Conta como foi essa história, quando aconteceu, o torneio. Bom, primeiro, existe aí um período longo entre o meu título de mestre internacional, que eu consegui em 95, e a minha primeira norma em 2006. Foi um período bastante longo, né? Eu acho que os outros grandes mestres que tem no Brasil, o processo foi bem mais rápido, né? Então, eu tive aí uma dificuldade de conseguir essa primeira norma. E em 2001, no Campeonato Brasileiro que teve em São Paulo, lá no Ibirapuera, eu tinha conseguido uma performance de grande mestre, que é acima de 2.601, né? Mas era muito duvidoso que essa norma pudesse contar, porque primeiro o rating mínimo na época era mais 2.400. Eu não sabia se. Depois ele diminuiu para 2.380. E a média do meu rating era. Nesse torneio, nesse Campeonato Brasileiro 2001, fez acho que 2.382, alguma coisa. Eu não tinha bem certeza. Essa norma, de fato, eu nunca considerei muito, né, Sim. como sendo feito. Então, tanto que depois eu fiz 3 normas e essa norma do brasileiro, ela, de 2001, ela não. É, nem precisei considerá-la, né? Mas depois eu fiquei sabendo que possivelmente ela poderia valer também. Mas para todos os efeitos, essa norma de Guarapuava foi a minha primeira norma, né? Eu joguei na última rodada com o Cubas, que viria a ser grande mestre um pouco depois. Acho que chegou a grande mestre mais ou menos na mesma época que eu, né? Interessante. O Cubas, eu conheci ele quando ele foi jogar um torneio em Curitiba no final dos anos 90, lá no Clube Xadrez Curitiba. Era um torneio para norma de mestre, hein? Ele era bem jovem, hein? E eu perdi para ele naquele torneio. Eu acho que ele não fez a norma de mestre, mas ele me ganhou uma partida boa. Então, conheço Cubas de longas datas também, sempre me dei muito bem com Cubas, né? E as nossas partidas sempre foram muito agudas. O Cubas é um jogador que sempre joga a ganhar, sempre está disposto a uma batalha sem quartel, até mais do que eu. Assim, eu às vezes, não jogo. Eu mostrei várias partidas, joguei muito para frente, mas tem partidas que eu não jogo. O Cubas quase sempre joga muito para frente, né? Sim, sim. E esse torneio de Guarapá foi um torneio fechado, magistral, em 2006. E eu lembro que um dos organizadores do torneio era o Desconze, que jogou o torneio também, né? Rodrigo Desconze. E era um torneio com 10 jogadores, jogou Milos, Nequinho, o Garcia Palermo, um grande mestre argentino. Garcia Palermo já teve entre os 40 melhores jogadores do mundo, ele já inclusive ganhou do Karpov nos, nos anos 80. E jogou Fier, Krikor, o Cubas, Desconze, o Diatio e o Cross. Acho que desses aí, os dois não chegaram a grande mestre depois, foi o Desconze e o Cross, porque também pararam, né? Num, o Cross era um jogador de muito potencial também, mas ele parou. Sim. Os outros todos aqui chegaram, Fear, Krikor, o Cubas, o Diatio. Então esse era um torneio que eu acho que foi muito forte. Eu comecei o torneio perdendo pro Nequinho. Eu perdi de brancos, eu acho que eu ganhei das pontos na segunda e perdi na terceira pro Milas. Então, as minhas chances de norma eram pequenas já, porque eu teria que ter feito no torneio todos 6,5 e 9. Eu já tinha perdido 2 pontos, né, nas 3 primeiras. Eu teria que fazer 5,5 em 6. Mas aí, em determinado momento, eu comecei a ganhar as partidas. Algumas por sorte,
Eu acho que eu tirei um pouquinho da pressão também, né? Sim. E as coisas começaram a dar certo. Eu ganhei acho que 4 partidas seguidas. Eu ganhei do Fear, ganhei do Palermo, eu ganhei do Krikor e ganhei do Judge. E depois na penúltima empatei com o Cross. E essa última com o Cubas eu tinha que ganhar, né? E esse torneio foi jogado no inverno, no final do inverno, eu acho. E Guarapuava é uma cidade muito fria. Eu sei que a gente estava passando um certo frio ali, além de tudo, né? Mas eu acho que a partida, eu não estava no começo tão ansioso, depois eu fui ficando com o passar do, do tempo. Aí no final chegou um momento mais ou menos crítico lá que eu vou explicar como foi. Então, eu vou começar aqui eu tô de pretas, né? Essa forma essa ordem aqui com cavalo C3 só depois do D4, ela normalmente é jogada para evitar a variante Sveshnikov, que ela começaria com um D4, CD4, cavalo toma D4, cavalo F6. Cavalo C3 e E5, que é muito comum nos dias de hoje, né? O Carlsen joga. Sim. E às vezes, a moda, ela passa um pouquinho e volta, mas a Sveshnikov, ela continua. E você jogava a Sveshnikov nessa época? Sim, jogava e jogo ainda, né? Sveshnikov sempre foi, junto com a Dragão, as duas, eu acho que as duas que eu mais joguei. Pode ter sido uma preparação dele para não cair na Sveshnikov, talvez. Isso, exatamente. Eu acho que sim, né? Eu acho que muita gente joga comigo cavalo C3 para evitar a Sveshnikov, inclusive. E aqui, claro, dá para jogar um esquema mais sólido com E5, aí já evita o D4, aí o jogo vai ficar mais posicional, né? Eu deixo em casa. Você precisava do ponto, né, também. Isso, fica uma posição completamente diferente, mas a partida que eu iria recomendar para quem quer ver essa ideia de D5 é uma partida que o Carlsen ganhou do Slither, acho que foi o ano passado, é uma partida muito boa que ele ganhou de pretas. Eu conhecia também uma partida com E5, uma partida Anand Ivanchuk, que foi no campeonato mundial daqueles no sistema knockout, em que o Ponomariov ganhou. O Ivanchuk chegou na final, ele ganhou nas semifinais do Anand. E a partida que ele ganhou, acho que ele empatou 3 e ganhou 1. A partida que ele ganhou foi com essa variante, com isso. Eu já joguei assim também, claro, mas a minha preferência é jogar G6. Né? Bom, aqui aconteceu a dragão acelerado. O mais comum aqui é bispo E3, né? Mas essa linha também é boa. Ela lembra muito uma inglesa com as cores trocadas, quando as brancas jogam C4 e as pretas jogam E5. Né? Sim. E o cavalo, quando as brancas jogam G3, depois vem o D5, CD5, cavalo por D5, bispo G2, as pretas jogam cavalo B6. Ali é quase uma obrigação para as pretas. Aqui é uma opção. Né? O cavalo pode permanecer em D4 e ser defendido pelo bispo em E3. Na posição da inglesa, eu não diria que é uma obrigação, mas ele é o lance principal, o cavalo voltar a D6. Tudo tem a ver com a questão do tempo a mais que teria quando você está jogando a mesma posição com as brancas. Né? Bom, cavalo F6. Aqui G4 é um lance que muita gente me jogou já. E a minha resposta aqui é um contra-ataque no centro. Um D5. Acho que o André Rodrigues me jogou algumas vezes e o Krikor jogou também. Aqui ele jogou mais tranquilo. Aqui bispo E3 ou bispo G5 são duas possibilidades normais. Veja o torre 1 que ainda está dentro da normalidade. A ideia desse lance é jogar depois o bispo F1, defender o peão e esse cavalo pode ir a D5. E se houver um dia uma troca em D5 e o peão de 4 for para D5, a torre já está exercendo pressão ali no peão G7. Né? Sim. Eu joguei bispo E6. A outra ideia aqui, obviamente, é jogar A6 para começar um
um contra-jogo com B5. Bispo F1, bispo G5 aqui também é normal. Aqui D5 é possível também. Mas eu sempre achei que depois desse esquema é melhor manter um pouquinho mais... desenvolver, antes de abrir a posição, desenvolver um pouco mais, né? E ele jogou H3 aqui, que normalmente é um lance ok, é normal para segurar a casa G4, mas depois desse esquema de torre 1, bispo F1, acho que vir direto aqui estaria mais de acordo. Depois, em algum momento, as brancas podem jogar C3 para bloquear a ação do bispo de G7 em relação ao peão de B2 e também para bloquear a ação da torre em cima do peão de C2, né? Então, mas ele jogou H3. Eu passei aqui o meu cavalo para que esse tema aqui é comum também para ganhar a casa C4, né? E até aqui já tinha sido jogada essa posição e o lance conhecido aqui era cavalo D4. Desculpe, cavalo D4 foi o que ele jogou. O lance conhecido aqui era ou bispo G5, os lances conhecidos, né? Ou bispo E3 ou cavalo D5. Esse aqui foi um lance novo. Ele deve ter achado mais ou menos ali na hora. E eu segui de bispo, né? Para não deixar ele capturar o meu bispo. A ideia é um dia eu trocar o bispo e instalar o meu cavalo em C4. Então aqui ele jogou o bispo D3 para caso eu capturasse o bispo dele, ele trazia o peão e fazia a proteção da casa C4. Né? Sim. Cavalo FD7. Eu acho que aqui ele ficou numa certa indecisão sobre qual plano jogar e ele terminou numa posição meio passiva. Né? Eu tô já um pouquinho mais ativo aqui. Inclusive com B5 eu já comecei ações diretas aqui. Né? Eu acho que eu fiquei um pouquinho melhor. Sim. Ele jogou aqui não dá para capturar aqui o cavalo toma B5, porque eu capturo. Ele captura de peão e eu capturo o cavalo. Né? Uma 3 aqui normal para evitar aqui um B4. Eu joguei A5. A minha ideia aqui é continuar em algum momento com B4. Né? Aí ele jogou um lance que na hora me espantou um pouco. Foi B4, deixando aqui tudo aberta a diagonal. Né? Meu bispo já está em G7, o cavalo dele ficou exposto. A ação do meu bispo G7 e a minha torre em C8. Mas a ideia dele é paralisar o meu B4, ele paralisa a minha iniciativa. Sim. Curiosamente, o lance dele eu acho bom, porque não vai dar uma... essa diagonal não vai poder ser aproveitada para mim ganhar material. Então, pelo menos não no começo aqui. Então, eu acho que cumpre bem o objetivo dele. Agora eu acho esse B4 bom. Na época eu achei meio... Quando ele me jogou, eu fiquei um pouco surpreso. Né? Mas está bem... Digamos que está bem calculado, não vai dar um problema sério. Sim. Aqui eu fui tentar explorar isso imediatamente, abrindo o jogo no centro, né, com D5. Né? Me veio uma certa ansiedade aqui para tentar explorar isso. Mas o melhor mesmo era possivelmente trocar e voltar aqui. Depois passar essa dama para B6. Ele provavelmente iria jogar esse B2 para defender o cavalo. E no final da história, essa diagonal não entrou em colapso. Né? Ele manteve o controle. Eu acho que eu ainda tenho alguma vantagem, talvez porque o meu bispo eu tenho um par de bispos, né? Então uma posição um pouco negativa, mas a partir daqui ia seguir mais ou menos normal. Sim, sim. Mas aqui eu me precipitei um pouquinho. A minha ideia estava baseada em que se ele capturasse, eu poderia trocar.
primeiro, e aí aproveitar que o cavalo dele está cravado. E aí eu teria uma vantagem muito clara, porque ele terminou com o peão isolado, e esse meu bispo aqui, ele também vai ser um fator importante para atacar a ala do rei. Então a posição para o par de bispos aqui estaria muito mais favorável do que numa posição onde ele ficasse com o peão em E4. Né? Mas ele jogou bem aqui, ele trocou. Esse aqui é o momento certo para ele trocar em C4, porque ele está abrindo aqui o caminho para a dama dele capturar o meu peão. Né? E aqui eu não vi muito sentido em capturar assim de peão de D, porque eu iria bloquear completamente a ação da minha torre aqui. E se eu capturasse de torre, eu acho que ele poderia capturar de peão D4. Então aqui eu capturei de cavalo e sacrifiquei meu peão. Porque aqui eu posso ganhar uns tempos em cima da dama dele, tirando esse meu cavalo C4 e ao mesmo tempo ameaçando o cavalo dele. Né? O cavalo B6, eu ameacei a dama e o cavalo. E aqui ele tem um problema na cravada. Que eu achei que eu poderia explorar. Quando eu joguei D5, eu já tinha mais ou menos visto essa posição, achei que eu teria chance de explorar isso. Né? Um cavalo A4, por exemplo. Foi o que eu joguei. Porque aqui ele não tem bispo D2 se meu cavalo está atacando a casa. E se ele jogasse um lance com o bispo D2 para defender o cavalo, eu poderia jogar cavalo E5. E se ele trocar em D8, eu jogo torre FD8 e aí eu também estou atacando o bispo dele diretamente. Né? Então eu teria uma pressão enorme sobre a posição dele. Mas ele jogou aqui, eu achei que ele jogou um lance excelente quando eu joguei cavalo A4. E foi deixar a torre, né? Ele sacrificou a qualidade. Ele resolve o problema dessa diagonal e consegue criar aqui alguns peões passados na ala da dama. Né? Sim. Então, quando eu capturo aqui em A1, e ele vai ter aqui esse peão passado ou o peão passado em A5. A partir daqui ganhou agora um curso muito tático, onde muitas coisas estão soltas aí, né? É bastante difícil controlar essa posição. E a gente gastou uma quantidade de tempo muito grande para analisar aqui, né? Aqui ele jogou bispo F4, ele ganhou um tempo no meu bispo, esse bispo fica bem nessa diagonal, mas eu acho que aqui era um pouco melhor o bispo H6. Eu teria que voltar o bispo para G7, ele poderia trocar, o meu rei ficaria um pouquinho mais exposto em G7, né? Eu acho que ele teria plena compensação pela qualidade. Mas bispo F4 ainda parece ser um lance bom, né? Ele ganha um tempo, e quando eu puxo meu bispo, ele ganha um tempo aqui atacando meu cavalo também. Né? Sim. Mas provavelmente era melhor ele ter capturado direto esse peão. Aqui. B toma 5. Ele já cria o peão passado. Depois que eu acho essa posição muito complicada, mas eu tenho a qualidade a mais e ele tem esse peão passado. Ele ganha também um apoio para esse cavalo aqui em B6, possivelmente. Né? Em todo, eu acho que ainda existe um equilíbrio dinâmico. Sim. Mas ele jogou o lance que é o mais lógico. Né? Ele aproveita a cravada aqui sobre o meu cavalo. Eu não tenho como tirar esse cavalo agora e nem tem como defender. Até porque esse bispo aí F4 ele está segurando a volta da minha torre. Né? Mas a gente tem que lembrar que a dama dele, além de estar atacando meu cavalo, também está defendendo o cavalo G2. Então eu posso tirar minha dama
E quando ele capturar o meu cavalo, eu posso capturar o cavalo em E2. Né? Fica elas por elas ali. Sim. E foi o que eu joguei. Eu joguei o lance mais lógico que eu tirei. Mas era melhor aqui eu ter capturado o peão. Eu ter resolvido o problema desse peão de A5 que eu acabei perdendo. Né? O problema é que parece que ele vai capturar aqui com o tempo, atacando minha dama, e vai salvar o cavalo dele. Né? E aí eu tenho que tirar minha dama, e o cavalo dele aparentemente pode sair. Né? Só que, vamos supor, eu podia jogar não dama C, desculpa, não dama C8, porque possivelmente ele tem cavalo B6, né? Aí ele defende a torre. Mas eu poderia jogar dama E8. E se ele tirasse o cavalo, eu posso capturar o peão em A3. E esse meu peão aqui, ele vale uma peça. Eu já tenho o apoio da torre para avançar e o apoio do meu bispo para chegar lá em A1. Então aqui ele não pode, por exemplo, jogar um lance como cavalo G3, porque eu capturo e ele não tem muito como impedir esse avanço. Até porque a dama dele está escrava da defesa da casa. Da torre, né? Desculpa. Então esse meu peão ficaria muito forte. Então provavelmente aqui ele iria capturar o peão e eu capturaria o cavalo dele em A2 recuperando a peça. Agora esse peão aqui de B4 ele não é a mesma coisa do que o peão que veio a ser quando ele chegou em A5. O peão em A5 é muito mais forte, ele está muito mais perto de chegar a criar algum problema. Então eu poderia ter resolvido meu peão, o problema do meu peão de A5. Mas você vê que esses lances todos intermediários são bastante difíceis de calcular. Né? Sim, e o tempo na relógio estava como nesse momento? Aqui eu acho que eu devia ter ainda um tempo razoável, eu devia ter talvez 20 minutos, mais o acréscimo de 30 segundos. Né? Ainda tinha alguma coisa aqui. Né? Ele devia ter menos. Ele apurou de tempo antes do que eu. Mas eu joguei o lance mais lógico, né? Eu tirei logo da cravada, e aqui ele podia ter capturado direto o peão também, e capturou o cavalo em D7 e eu recuperei. Você vê que a dama dele está escrava da torre também. Né? Sim. E aqui ele não deve capturar a minha torre, porque aí eu capturo e ainda ganho tempo no cavalo dele. E provavelmente ele não tem compensação suficiente pela qualidade. Então ele jogou outro lance, lógico, ele tirou a torre dele ele livrou a dama dele da obrigação de defender a torre e ao mesmo tempo ganhou um tempo na dama. Também é um lance lógico, né? E também um lance não é preciso aqui. O melhor lance dele era resolver o problema logo do cavalo, tá? Ficou muito tempo ali na área e jogar cavalo C5. Aí ele defende a torre e também agora ele está começando a capturar a torre. Só que eu tenho intermediário, né? E eu acho que aqui eu ainda posso manter a iniciativa. Né? O que eu preciso é levar essa minha dama para o ataque. Né? Talvez a forma mais lógica fosse jogar dama A8 com ideia dama A1. Sim. Mas eu acho que aqui as chances dele defender são melhores. Mas tudo isso aqui na hora era muito difícil de fazer uma avaliação qual que era a melhor chance na prática de botar esse C7, que em retrospectiva provavelmente é o erro decisivo. Mas na hora ali, é claro que nem eu nem ele sabíamos disso. Né? Eu dei cheque para tirar do ataque da dama, joguei H2, e a minha dama agora consegue um caminho mais rápido em direção ao rei dele. Né? Enquanto a torre dele estava em D7 e ele podia tampar a coluna C, a minha dama levava muito mais tempo para chegar no ataque. Aqui ela chegou rápido. Eu já tenho essa ideia de capturar em E4. Né? Sim.
Quando eu vi a partida da primeira vez, eu fiquei com a impressão que ele queria ganhar o seu peão de A pra ficar com 2 peões passados. Só que o ataque veio muito Exato. forte, né? Ele podia, por exemplo, capturar aqui de dama, né? Se você diz para ficar Isso. com. Ficar com os peões Mas até passando. lá já vai acontecer alguma coisa, que eu Sim. posso capturar em E4, eu já ganho tempo no bispo, já ameaço entrar com a dama em B1, Sim. e o rei dele vai ter que subir, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na partida. Mas aqui eu acho que está correto ele capturar de peão, porque ele adianta, né, o progresso do peão. Nossa. Eu não tenho muito como. Agora não faz muito sentido eu tentar segurar o avanço desse peão e ficar na defesa, né? É. Então eu fui aqui finalmente pro ataque. Esse lance está ok, eu ganho tempo no bispo dele, mas depois, analisando mais friamente, eu tenho uma ideia melhor de jogar dama F6, que eu ganho tempo no bispo, e quando o bispo, eu acho que o bispo dele tem que se manter nessa diagonal, senão eu teria um cheque ganhando a torre, né? Então, quando ele vem aqui, o bispo entra na frente do rei. Aí esse lance já cria um tema de mate imediato. Ele é mais rápido dessa forma. Sim. Porque ele vai ter que perder um tempo agora tirando o bispo. Então era mais preciso dama F6, eu acho. Porque aí quando eu capturo em E4, ele não precisa voltar ao bispo G3, né? Senão ele pode voltar à torre, ganhando, defendendo o bispo e ganhando um tempo atacando a minha dama. Né? Então, digamos assim que o meu ataque ele perde um pouquinho. Né? Eu perco um lance, talvez. Eu jogo dama E2, agora a minha ideia é trazer a dama assim, né? F1. Eu vou também capturar o peão, claro, né? Acho que é a minha ameaça mais forte, inclusive. Que aí eu ameaço tanto capturar o bispo como dama G1. Então aqui ele tem que perder um tempo jogando dama C5. Que no final a dama dele vai ficar boa aqui ainda. Porque eu vou avançar meu peão, ele vai ter. Quando o peão dele chegar em A7, ele vai ter uma possibilidade de capturar minha torre coroando o peão. Eu joguei E5, que eu achei a forma mais lógica, porque dama F1 e dama G1 eu não consigo dar mate, o rei dele vai escapar. Então eu tenho que ter um auxílio dos peões aqui para ajudar a criar uma rede de mate. Né? P3. Claro, não fazia sentido ele tampar a casa de fuga do rei, né? Sim, sim. E aqui, claro, eu estava pensando. Joguei dama F1, né? E ele foi com o peão. A ideia dele, obviamente, é jogar A7, capturar minha torre e coroar o peão. Então, digamos que esse peão dele aqui está valendo quase a minha torre inteira. Né? Eu não tenho muito como impedir o progresso desse peão. Aqui eu acho que eu joguei um lance bom. Eu ainda tinha um tempo aqui, ainda. Tinha mais que 10 minutos, joguei E4. Porque eu fiquei pensando que se dama H1 e G3, torre G1, ele tem dama D5. E aí ele defende o ponto G2. Né? Sim. Então, a minha ideia de jogar E4 é tirar essa possibilidade dele defender G2. Né? E se ele capturar aqui em E4, agora no mínimo eu poderia capturar o peão em A6, aí eu resolvo o problema do peão passado e depois voltar a dama para F1, por exemplo. Né? Aí eu teria uma grande vantagem. Porque aí eu não teria nenhum perigo me ameaçando e eu poderia depois continuar o ataque. Sim. Então aqui ele seguiu no plano. Né? Aqui eu lembro que quase que a seta dele caiu. Ele tinha muito pouco tempo, ele quase zerou o cronômetro. Né?
E eu tinha uns 10 minutos aqui nessa posição. E eu fiquei tentando calcular um mate, né? Sentir que aqui tinha um ataque de mate, né? Com dama H1, G3, torre G1. E eu vi, claro, que ele poderia capturar e coroar o peão. Ele ficaria com uma peça a mais, né? Fiquei analisando o então G2, o torre então G2. Só que eu estava com uma dificuldade terrível para calcular as variâncias aqui, né? Um pouco pela ansiedade e muito pelo frio. Tava congelando meu cérebro. E, ok, a gente poderia argumentar, não, mas essa linha eu tenho que jogar de qualquer jeito, senão como é que eu vou atacar? É que eu tinha uma outra ideia, que era jogar H5 e H4, impedir a fuga do rei dele. E eu fiquei analisando, tipo, por exemplo, se ele jogasse torre por E4, e depois eu jogava dama H1 e torre G1, aí eu tava vendo se esse peão em H5 ia ajudar a dar mate. Comecei a ficar um pouquinho confuso aqui sobre as possibilidades. Né? E essa confusão, eu acho que ela é uma das causas de problemas, principalmente quando a gente começa a apurar, a gente começa a tentar analisar com rapidez e aí tem outros fatores externos, né? E no final, às vezes, a gente não consegue chegar a uma conclusão definitiva. Então, eu resolvi tomar uma decisão aqui. Antes de eu apurar, de fato, pensei, acho que uns 6 minutos, fiquei com uns 4. Antes de ficar muito apurado, aí ia ficar difícil eu tomar uma decisão. Né? Se eu não conseguisse analisar as coisas de uma forma bem concreta. Então, eu pensei, bom, eu vou jogar o dama H1 torre G1, ele vai sair passeando e eu espero que tenha um mate. Mas eu não calculei a posição do mate até o final. Em condições normais, eu acho que 10 minutos é um tempo suficiente para calcular uma variante que ela é basicamente forçada, né? Ela não tem muitas ramificações. Mas nas circunstâncias naquele momento estava difícil. Então eu achei que eu tomei uma decisão boa. Eu não fiquei, como eu não estava conseguindo calcular, eu pensei, eu vou jogar e vou apelar para minha intuição. Eu acho que vai ter alguma coisa. Sim, a pressão também pesa bastante, né? Você precisava da vitória para conseguir a norma. Exatamente isso. Tem uma certa ansiedade, né? Sim. Bom, então aqui eu continuei com dama H1 para depois jogar torre G1. Ele jogou rei G3 e torre G1. Então, nesse momento aqui, esse torre G1 aqui era um lance mais basicamente forçado, né, para capturar o peão em G2. E ele veio com dama toma F8, que é o lance natural também, ele não tinha mais como evitar a captura em G2 e coroou em A8. Nesse momento, as brancas estão com um cavalo a mais. Né? E aqui eu continuei com dama toma G2 e G3. E finalmente, aqui eu percebi que eu ia dar mate. Né? Porque aqui eu tenho vários cheques, por exemplo, dama F3, dama G5, dama H2, né? E eu consegui aqui fazer o cálculo até chegar à posição final do mate. O que não é tão difícil, né? Diga-se de passagem. Então, dama G5 é uma linha muito forçada aqui, não tem ramificações. Dama F3 também dava mate, né? Mas a linha mais clara que eu vi foi essa. Na verdade, eu acho que eu analisei só dama G5, e como eu vi que eu ia dar mate, eu nem analisei dama F3. Nesse momento, vamos só voltar aqui um pouquinho, né? Para calcular a variante até o final, se você está naquele limite ali dos 30 segundos só, você pode acabar ficando nervoso e não conseguir calcular, né?
Sim. Então, essa decisão que eu falei de não ficar no limite extremo, né? Porque quando a posição ela ficar um pouquinho mais clara, aí, e você tiver uns 2 ou 3 minutos, aí você vai conseguir calcular, né? Então, aqui, mesmo com todas as circunstâncias que podiam dificultar, as circunstâncias externas, né, circunstância psicológica, mesmo assim, com algum tempo aqui, ele fica muito fácil, né, calcular. Agora, se você está naquele limite de 30 segundos, aí você realmente pode não conseguir analisar objetivamente a posição, né? Sim, sim. Então, essa é a questão que eu coloco, é que às vezes não vale a pena você tentar, numa circunstância como essa que a gente está falando, né? Você ficar naquele limite, você arriscar ficar naquele limite extremo de chegar perto de zerar o cronômetro, né? Sim. Então, aqui eu tinha aí alguns minutos e eu consegui analisar a sequência até o final, mesmo com todas as questões externas contando. Sim. E na verdade é muito fácil, né? Que não tem dificuldade nenhuma. Você vê que todos os lances aqui são forçados, não tem uma ramificação sequer. Ó, esse aqui é forçado, né? Torre D1. A única opção que teria aqui, além de rei C3, seria bispo D2. Mas aí aqui simplesmente eu capturo e materialmente a posição já está igual, né? Além de eu poder capturar todas as primeiras. Supondo que no milagre que não tivesse mate, materialmente eu já estaria melhor, né? Sim, sim. Mas mesmo assim, esse bispo D2 ele não vai alterar a posição. Inclusive, o mate vai chegar mais rápido. Então, ele jogou rei C3, né? E eu vou com a minha dama em D3, ele só teria rei D2. Ele abandonou aqui, né? Mas o mate seria a torre B1, rei A2 e dama B3. Ou seja, desde ali do lance dama H1, seria no lance 32, o mate mesmo hoje no lance 41, são 10 lances ainda, né? Que eu teria que calcular. Mas eu digo que seria possível, na circunstância normal, justamente pelo fato de não ter ramificações. Você vê que é uma sequência basicamente de um tronco só, né? Ele não tem aqueles caminhos Facilita bastante o de cálculo. análise, na árvore de análise, né? Então, eu acho que uma circunstância normal daria para calcular desde o dama H1 cheque até aqui, né? Sim. Pelo menos deveria algum postulante a grande mestre deveria conseguir calcular isso. E tinha a Mas como eu questão. falei, oi? Tinha um pouquinho da questão tempo e a pressão do momento, né? Mas. Tinha pressão de momentos, tinha o frio que eu estava passando, o frio de Guarapuava, o inverno de Guarapuava não é uma coisa tão simples de se enfrentar. Sim. Mas com essa vitória eu consegui fazer a minha primeira norma de grande mestre, que para mim, pessoalmente, é mais difícil começar os processos do que terminar os processos. Se eu estou no processo já, normalmente eu consigo concluir. Então, para mim, eu diria que eu acho que a primeira norma foi mais difícil do que fazer o título em si, né? Então, depois que é a mesma coisa a norma de mestre internacional, o título. Para mim, fazer a primeira norma talvez tenha sido mais difícil. Depois que eu já estava no processo, continuar, eu acho que para mim, eu entendo como uma forma natural. Mas dar início ao processo para mim sempre foi mais difícil, né? Então, tem pessoas que eles são diferentes. Iniciar o processo é mais fácil, terminar o processo é mais difícil. Eu acho que a gente ter esse conhecimento
tanto das nossas capacidades como as nossas limitações, eu acho que fica mais fácil a gente controlar, né? Embora você ter o controle total das coisas, você não vai ter normalmente. Então, você sempre tem fatores aleatórios que vão surgindo. Sim. Mas a gente ter esse autoconhecimento, eu acho que ajuda muito, né? Para a conclusão dos seus objetivos, dos seus sonhos. Sim. E depois eu levei ainda um tempo, levei mais 4 anos para concluir as outras normas. Mas eu entendi depois como um processo mais ou menos natural. Ou seja, eu acho que depois que eu fiz essa norma, eu tinha mais ou menos uma impressão de que eu ia conseguir. Né? Agora, até chegar a essa primeira norma, talvez talvez eu não tivesse essa certeza, né? Ou essa convicção. Depois que eu fiz a primeira norma, me pareceu que seria uma coisa mais natural. Sim, bacana essa história, Everaldo. Agradecer você mais uma vez aí, contar mais uma aula de xadrez pra gente e também deixar aqui um parabéns aí pela primeira norma, essa história muito bacana. Foi o caminho de você virar um grande mestre e excelente jogador, como todos conhecem. Obrigado e depois eu ainda vou voltar para a conclusão do título, né? Sim. Então, eu ainda vou contar como eu fiz a última norma e depois ainda no final da série eu vou mostrar depois que eu cheguei a Grande Mestre o que eu fiz, né? Isso é bacana. Então, obrigado a você e obrigado a todos. A gente agradece aqui. E estamos finalizando mais um vídeo nosso aqui das histórias e partidas de um GM bem brasileiro. Não deixe de se inscrever no canal, continuar acompanhando a série. Toda sexta-feira estamos trazendo um episódio novo aí, mais uma história bem bacana com o Everaldo Matsura. E também, galera, lembrando que nós estamos com a revista Xadrez Bem Brasileiro. Na descrição do vídeo você consegue pegar a amostra, adquirir a revista. Tem 2 colunas do grande mestre Everaldo, bem bacana. Já fiz alguns vídeos do canal comentando um pouco sobre elas, então não perca a oportunidade. Então, galera, já que para vocês um forte abraço aí, fica com Deus. Até a próxima, estamos no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais!